Amados amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. Que bom que podemos estar aqui reunidos nesta manhã de sábado que se inicia para começarmos o nosso final de semana, refletindo sobre as verdades que Jesus trouxe para todos nós. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido Jesus, muito obrigado por estarmos aqui nessa oportunidade encarnatória. Muito obrigado por, ao vivenciar esse planejamento encarnatório, termos o conhecimento dessa doutrina de luz que nos esclarece, nos ampara e nos indica o caminho que vai nos trazer a paz para o coração. Que tenhamos cada vez mais forças para cumprir com aquilo que foi programado para cada um de nós, que consigamos nos manter perseverantes nos resgates necessários da nossa jornada terrestre. Sê conosco, Mestre querido, para que hoje consigamos, pela força do amor, refazer os dramas do passado, vencer as nossas más tendências, vencer o homem velho, construindo o homem novo. Mestre querido Jesus, que diante das forças contrárias que muitas vezes nos visitam o dia a dia, por meio da influência dos irmãos que ainda não conheceram o perdão, por meio da influência dos nossos credores, que buscam ainda fazer muitas vezes justiça com as próprias mãos, que diante de todo esse cenário nós sigamos espargindo o amor por meio da prática do bem, espalhando flores nos canteiros, envoltos em situações difíceis, que continuemos sempre a levar a paz e o exemplo do Evangelho por meio das nossas condutas. Sê conosco, Mestre querido Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 12 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje vamos conversar sobre o item 5, os inimigos desencarnados. Nós separamos um trecho aqui para essa reflexão. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Como a gente já vem conversando, nós ainda estamos associados a muitos dramas do passado, pela nossa ignorância, desconhecimento da lei, pelos nossos movimentos de egoísmo, de vaidade, da vivência extremada de prazeres, em vícios, enfim, por todas essas condutas, sentimentos e pensamentos contrários à lei que nós viemos alimentando ao longo dos séculos, nós nos tornamos protagonistas de muitos dramas. Alguns desses espíritos que nós convivemos e de alguma forma prejudicamos já nos perdoaram.
mas existe uma grande quantidade de muitos outros que ainda não se desvincularam daquela situação que há 100, 1000, 2000 anos atrás a gente pode ter promovido. Tanto é que, inclusive, se nós formos fazer uma reflexão mais aprofundada, nós vamos perceber que em diversos momentos nós estamos presos no tempo do espírito. Nós estamos presos a situações que aconteceram há muito tempo. A gente percebe isso pelas nossas tendências, pelas nossas inseguranças, pela nossa baixa autoestima, ou muitas vezes pela nossa irritação, pelas questões que nós alimentamos em nosso coração, como estão me perseguindo, fulano quer me prejudicar, são todas prisões no passado, de alguma coisa que a gente sofreu e até hoje a gente tem esse nosso sentimento. Os sentimentos que nós temos indicam o tempo do espírito em que estamos. Às vezes eu posso ter sofrido uma traição há 2500 anos atrás e ela foi tão significativa que até hoje eu estou preso lá e nas minhas relações eu sinto que todo mundo vai me enganar. Eu sou aquela pessoa totalmente desconfiada, aquela pessoa que fechada, que não abre para construir vínculo com ninguém. Ou seja, estou preso há 25 séculos atrás. Então, diante dessa compreensão, nós precisamos entender que existem inúmeros irmãos nossos desencarnados que ainda estão muito conectados com eventos anteriores. E muitos deles fazem de tudo para nos encontrar e para nos fazer pagar por aquilo que fizemos. Eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Em relação a esse ponto, a gente precisa refletir sobre uma primeira questão, principalmente para nós, porque nós estamos falando desses inimigos desencarnados que ainda nos observam e nos acompanham de perto. Mas precisamos também olhar para dentro de nós, porque nós também podemos nos tornar um inimigo desencarnado. Encarnados, nós já o somos. Às vezes, encarnado aqui na convivência diária, alguém se equivoca conosco, ou uma pessoa que é doente do espírito acaba adotando uma conduta arbitrária com a gente, e não é comum nós ficarmos semanas, meses com essa pessoa no nosso pensamento. Nós levamos essa pessoa para a nossa cama. Nós ficamos pensando e muitas vezes estruturando na nossa mente uma maneira de que aquele indivíduo seja desmascarado, prejudicado. Nós entramos numa sintonia e caímos numa vibração de vingança, porque tudo aquilo que nós pensamos, nós estamos construindo. Sem que a gente perceba, nós nos tornamos obsessores. Porque a obsessão nada mais é do que esse pensamento continuado e esse desejo ininterrupto de ver aquele doente sofrer. Porque todos aqueles que agem na imoralidade são doentes. Nós precisamos realmente nos converter e nos convencer disso, de que são irmãos doentes que precisam de cuidado. Então, quando começamos a estruturar esses pensamentos, buscando em nós ideias, situações para fazer com que esse irmão doente do espírito colha consequências por algum equívoco que ele tenha cometido comigo,
eu já me tornei um obsessor. E quando nós entramos nessa sintonia da obsessão, do pensamento firmado em algo, numa causa difícil, é uma via de mão dupla, porque a lei é de sintonia. Eu abri as portas para que todos que estão naquela frequência, encarnados e desencarnados, também exerçam influência sobre mim. E aí é muito fácil nós concluirmos que se eu estou nessa frequência da vingança, nessa frequência da justiça com as próprias mãos, da mágoa, da raiva, invariavelmente eu vou atrair espíritos nessa mesma sintonia. E irmãos nessa sintonia de vingança, eles não têm um padrão vibratório agradável. Daí os inúmeros incômodos que nós sentimos, ansiedades, todas essas sensações, às vezes até desagradáveis, de desânimo, e nós procuramos um centro espírita para nos vitimizar muitas vezes, dizendo que eu estou com muitos inimigos. Nós exigimos um trabalho de desobsessão, mas na verdade isso não vai adiantar nada ou quase nada. Vai ser uma intervenção provisória. É similar eu ter um corte no meu braço que está doendo e eu colocar bastante anestésico nesse corte. O que vai acontecer é que não vai curar o corte. Ele pode inclusive começar a infeccionar, mas eu não vou sentir dor. Então a gente precisa estar atento para não se iludir e não cair nessas tramas da vitimização como se eu fosse uma simples vítima de um passado e que agora esses inimigos, esses obsessores estão me perseguindo. Nunca é via de mão única, é sempre via de mão dupla. Há a minha permissão com os meus pensamentos e os meus sentimentos, porque se eu estivesse na sintonia do perdão e do amor, nenhum deles me acessariam. E aí, dentro disso, eu trouxe aqui uma mensagem para a gente poder aprofundar um pouco mais esse entendimento que nós estamos trabalhando. É uma mensagem de Emmanuel, está no livro Algo Mais, é a lição número 25, intitulada Forças Contrárias. Num determinado trecho, Emmanuel nos coloca o seguinte: na atualidade terrestre, fala-se em tomadas para recursos diversos, tomadas de luz e de energia, de apoio combustível. Justo reconhecer que a tomada de sombra espiritual igualmente existe, espécie de fio para ligação com o desequilíbrio. Qualquer pequenina cota de força mental desorientada pode suscitar a queda de toda uma avalanche de provas evitáveis. Essa tomada de sombra espiritual se revela claramente numa frase de queixa, num apontamento leviano, numa brincadeira de mau gosto, no boato infeliz, na referência maliciosa ou em qualquer conceito-chave que nos induza para descaridade e perturbação. Nós, como colocamos agora há pouco, ainda temos más tendências em nosso coração. Todos nós. Isso é muito comum no dia a dia, quando diante de uma situação, basta a gente estar atento qual o nosso primeiro movimento. Se é de caridade ou se é de vingança. Se é de caridade ou se é não posso levar desaforo para casa. Se é de caridade ou quem deve precisa pagar, vou fazer justiça com as próprias mãos. Isso acontece nas pequenas coisas,
nos relacionamentos diários com os nossos amigos, quando de repente nós somos surpreendidos por uma manipulação de um companheiro, quando nós somos surpreendidos por uma traição, por uma mentira. Qual que é o nosso primeiro movimento? É de raiva e irritação ou é um movimento de misericórdia e compaixão de olhar aquele irmão como doente e sentir aquela presença do amor dentro de nós, pensando: meu Deus, olha o que esse irmão está fazendo com ele mesmo. Lógico é que nós ainda não conseguimos atuar nesse padrão vibratório diante das provas que nos convidam. E o que Emmanuel vem colocar para a gente que é muito importante? Esses rompantes que temos de pensamento e sentimento, eles nos indicam em que tempo o nosso espírito está e quais são as nossas más tendências. Se eu continuar achando que essas pequenas questões que eu fico elaborando no meu campo mental não tem problema, nós vamos continuar nos prejudicando. E a gente pode perceber na mensagem que o que nos liga à sombra espiritual, que ele põe de maneira bem clara, essa tomada de sombra espiritual. Esse ponto no qual nós nos conectamos, ele se faz por meio desses pequenos grãos de maus sentimentos do dia a dia, dessas más condutas pequenas. Uma frase de queixa. Toda vez que eu entro na reclamação, eu estou abrindo campo para eu ser envolto pelas sombras, pelos amigos menos esclarecidos que atuam em faixas inferiores. Todas as vezes que eu faço um apontamento sem olhar todos os lados, aqueles julgamentos precipitados que eu já chego acusando, nós fazemos muito isso. É muito comum nós termos uma visão parcial dentro de casa e já fazermos uma série de apontamentos, principalmente com os filhos. A gente nem avalia a situação, a gente já chega brigando, admoestando, enfim. Isso é muito comum. Acontece o tempo todo e a gente nem se toca e acha que está tudo bem. Mas nós vamos trazendo para a nossa psicosfera muitos irmãos em desequilíbrio. E daí nós dizemos que o problema é o outro. Mas eu entro nessa sintonia do apontamento leviano. Quantas vezes nós não fazemos chacotas, brincadeiras de mau gosto que acaba interferindo na paz do outro? Porque eu desmerecer o outro momentaneamente, não me traz nenhum desconforto. Mas naquele momento eu estou traindo a irritação dele, daquele que recebeu, já vou provavelmente adquirir para mim uma obsessão de encarnado para encarnado, porque toda a mágoa que ele alimentar em pensamento, eu, neste campo aberto, eu já vou sofrer influências e vou abrir campo para os espíritos zombeteiros. O boato infeliz, a maledicência, que nós muitas vezes achamos que estamos apenas conversando de questões sem qualquer maldade, mas toda maledicência atrai para o nosso redor irmãos que não têm uma finalidade nobre. Então, esse ponto que a gente queria trazer para refletir, porque todas as vezes que nós nos deixamos levar pelas nossas más tendências, nós estamos potencializando os vínculos de obsessão. Porque essas nossas más tendências, elas são a expressão, elas são as expressões do que fizemos há 2.000, 1.500 anos atrás. Todas as vezes que nós agimos na expressão da nossa má tendência, do comentário irônico, da impaciência, da intransigência, do excesso de exigência, da necessidade de controle, de tudo tem que ser do meu jeito,
Todas as vezes que nós caímos nessas pequenas vilezas do nosso caráter, nós estimulamos a irritação desses irmãos que ainda nos perseguem, que vivenciaram essa realidade dolorida num drama do passado. Nós vamos potencializando essa ligação difícil. Por isso que nós precisamos combater a todo custo as nossas más tendências. É similar ao que acontece aqui no dia a dia. Tem determinadas pessoas que nos fazem algo de difícil, e aí quando nós vemos elas fazendo isso com uma outra pessoa, na hora já nos dá uma irritação. Olha, fulano fazendo de novo. É a mesma coisa que acontece com os inimigos desencarnados. Eles estão ao nosso redor. Todas as vezes que eles nos veem fazendo, adotando em pensamento, em sentimento, não estou nem falando de atitude, em pensamento, em sentimento, ele nos vê articulando ideias que são similares àquela que ele passou, ele se conecta ainda mais firme conosco. O único caminho é esse da caridade, da gente buscar vencer a gente mesmo e estar muito atento a qualquer chusma, qualquer movimento mínimo que seja de pensamento, sentimento e atitude contrário à lei. E aí, durante todo o tempo, eu compartilho com vocês, encerrando essa parte da nossa reflexão, uma oração que a gente pode fazer, uma conversa que nós podemos ter com Jesus. Quando nós percebermos que as forças contrárias estão demasiadamente dilatadas, parece que tem um movimento que está me impossibilitando de ir à frente, as coisas estão muito difíceis, é fundamental que a gente pare, eleve o pensamento e comece uma conversa. E a gente pode conversar mais ou menos assim. Primeiro, agradecendo. Jesus, obrigado por toda essa situação que eu estou passando, porque eu sei que ela é necessária e é uma oportunidade para eu desfazer dramas do passado. Mas eu peço do Senhor ajuda e ajuda esses credores, esses irmãos que estão junto a mim. Eu sei que eu já fiz muito mal, mas eu não sou mais aquele de outrora. Eu não sou mais aquele que cometeu tantos equívocos. Então, eu peço que dai-me forças para seguirmos em frente e ampara esses irmãos que estão ao meu lado a compreenderem e enxergarem que agora eu estou buscando ser diferente. Que assim seja. Lembremos-nos que a morte nada mais é do que a separação do corpo do espírito. Constitui-se o momento em que o espírito fica um tempo aturdido e que aos poucos toma consciência do lugar em que se encontra. Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, nos faz uma série de considerações que vamos refletir um pouco agora. Os seus apegos e aspirações permanecem conduzindo-o dentro do padrão de comportamento que lhe é conhecido. Vamos nos lembrar do filme Nosso Lar, para que a gente tenha uma ideia do que acontece quando a gente retorna ao plano espiritual. Toda vez quando uma criatura humana se vincula a uma ideia, a um hábito, atrai espíritos que se encontram nessa faixa de vibrações que passam a influenciá-lo. A Terra ainda é um plano de expiações e provas. Estamos entrando na faixa de regeneração, mas ainda não estamos na regeneração. Então, sendo a Terra esse plano,
tem uma forte predominância de espíritos perturbados e perturbadores, de perversos e gozadores. Como cada pessoa tem a sua história, todo o seu passado, possui a necessidade de se libertar ou de expiar. A este espírito se vinculam aqueles que se consideram credores. O caminho mais seguro para a recomposição espiritual é a conduta do amor, da fraternidade e a condução pessoal dentro da ética comportamental. Porém, ao voltar-se para o bem, aqueles espíritos que não perdoaram lutam com afinco para dificultar-lhes a conquista dos valores iluminativos e reparadores. Não é de se estranhar a presença maléfica ao lado de servidores da ordem e do dever, com propósitos infelizes. Noutras circunstâncias, ativos em obsessões cruéis, não pretendem mudar de atitude e agridem todos aqueles que se lhes colocam à frente. Organizam-se estes malfeitores em batalhas bem planificadas para impedir que os sentimentos superiores predominem e a paz reine nos corações. São teimosos, impertinentes, maliciosos e traiçoeiros. Porém, são nossos irmãos da retaguarda espiritual, necessitados de ajuda e de misericórdia. Fizeram-se inimigos do amor e, no entanto, necessitam ser seres amados para que se desperte a semente do amor que possuem dentro de si. Isto também para encarnados e desencarnados também. É necessário, porém, que todo aquele que se vincula a obras para seu progresso espiritual ou da sociedade, que procuram a modificação dos sentimentos, que não se descuidem da oração. Ela é fundamental para o êxito. Procure refletir quais são as fragilidades que possuis e busca na prece, na fé, na presença de amigos da espiritualidade superior que não deixarão de auxiliar. No entanto, alguns pontos precisam ser considerados. Precisamos sermos fiéis aos objetivos e não parar ante aos problemas que surgirem. Não podemos nos utilizar de comentários e observações desestimuladoras, como o Renato acabou de colocar. Quando não pudermos auxiliar alguém, porque não tem força, essa pessoa não tem forças morais para se modificar, então procuremos não fazer parte dos acusadores, daqueles que apontam o dedo para dizer, olha, aquela pessoa não presta, aquela pessoa não corresponde aos processos de uma ética correta. Devemos evitar a valorização do ego gerador da vaidade e do orgulho, quando nos achamos superiores, quando nos achamos melhores do que aqueles outros que não agem da forma como agimos. Não devemos nos desanimar quando companheiros nos agredirem e criarem embaraços por não acreditarem que somos portadores de ideais nobres, que somos outra pessoa. Não tenhamos pressa em alcançar os resultados almejados e aprendamos a confiar em Deus, principalmente nos momentos difíceis. Nem sempre o que nós almejamos acabam por se realizar.
porque muitas vezes o que almejamos não é o melhor para nós. E Jesus procura sempre nos encaminhar pelo melhor caminho, mesmo que não seja aquele que almejamos. Não devemos nos cansarmos de repetir as boas ações. Nunca devemos nos rebelar contra os perseguidores, os nossos perseguidores, pois estes não sabem o que estão fazendo. As pessoas são diferentes na sua evolução espiritual. Não devemos nos pretender que a nossa maneira de agir é a melhor. Busquemos ter humildade, a humildade honesta de conhecermos os nossos próprios limites, mas também nos lembremos de que Jesus era o amor encarnado e ele teve perseguidores, ele teve inimigos e, no entanto, ele agiu com compaixão e até hoje nos auxilia, trabalha a favor da regeneração de todos nós. A sua paciência resultava da compaixão que ele mantinha em relação aos homens e mulheres sofridos. Ele sabia que o povo, explorado e desiludido, era sempre atirado à indiferença e ao desprezo pelos poderosos, enquanto eles, os exploradores, banqueteavam-se no fausto e no abuso da ostentação vazia. Amélia Rodrigues nos conta no livro Trigo de Deus o seguinte: penetrando Jesus psiquicamente no futuro, ele sabia que todo títere é revel, torna-se desditoso, vindo a expungir o crime mais cedo ou mais tarde, a fim de liberar a consciência e reparar os males que engendrou e praticou em relação aos outros, certamente contra si mesmo. Compadecia-se o Senhor da ignorância humana, que centralizava suas aspirações no imediato, no intransitório, no insignificante. Jesus, como mestre, veio para despertar as mentes, as nossas mentes, para as realidades mais transcendentes, porque elas são legítimas e eram desconhecidas. Paciente, amava com ternura as multidões e concedia-lhes o tempo necessário para o amadurecimento do raciocínio e da captação de ideias do bem. Todo o seu ministério, enquanto na terra esteve, e continua por todos os séculos, como lição de paciente amor, ensejando aqueles que o buscavam a recuperação orgânica sem dúvida, mas também a oportunidade de identificar os objetivos relevantes, essenciais, que constituem o impositivo da vida na Terra no nosso rumo para a imortalidade. A compaixão de Jesus é um apelo à ação de socorro e dor conforme esta se apresenta. E a sua paciência é convite sem palavras para que o amor se espraie, aguardando o desenvolvimento ético-moral dos seres, na elucidação dos seus desafios, assim como na equação deles. Ou seja, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, na companhia de irmãos nossos que tantas vezes nos trazem tantas dificuldades, sejam encarnados, sejam desencarnados, busquemos sempre agir como Jesus,
aquele que fere está e foi ferido. Então, façamos a nossa parte, se desejamos caminhar por esse caminho de luz que Jesus segue à frente, nos mostrando o caminho, nos mostrando o rumo, dando-nos a oportunidade de refazermos a nossa jornada. Irmãos queridos, elevemos o nosso pensamento, busquemos nos encontrarmos com Jesus. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que nos dás. Te agradecemos, amado amigo, pela presença constante dos bons espíritos que nos orientam, que nos intuem para que consigamos seguir pelo caminho do amor. Auxilia-nos, Senhor, mas auxilia a toda a terra, a todos os que sofrem, a todos os desesperados. Auxilia, Senhor, aqueles que se entregam no trabalho de auxílio aos irmãos da terra, não importando que possam vir a sofrer, porque amam, porque a fraternidade já impera em seus espíritos. Auxilia-nos, ó Senhor, a vivermos no dia a dia com o amor, com a tolerância, com a fraternidade, com a compaixão que viestes nos ensinar e demonstrar em cada instante da sua jornada aqui na Terra. Que assim seja. Que assim seja.